Direto ao ponto. Direto ao ponto, com o apoio de Heineken, tecnologia em higienização. Atuamos no desenvolvimento de produtos e processos para higienização e desinfecção. Acesse nossas redes sociais, @Heineken Química. Hoje, conversando com o médico psiquiatra Rafael Moreno, que vai falar sobre o que é o transtorno de processamento sensorial que afeta o filho da Giovana Ilban. Portadores do TPS costumam ter mais dificuldades para responder a informações sensoriais da maneira correta. Vamos falar um pouco mais sobre isso, doutor Moreno, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Então, o transtorno de processamento sensorial, na realidade, ele não é um transtorno reconhecido, né, pelas instituições que fazem os diagnósticos, por exemplo, o Código Internacional de Doenças, o DSM também, que é o nosso manual diagnóstico que a gente utiliza em psiquiatria e neurologia, mas ele é, sim, no caso, um sintoma que a gente vê em vários transtornos reconhecidos, sim, por esses órgãos internacionais que a gente utiliza na prática médica. O transtorno de processamento sensorial, pelo que eu entendi ali, ele é o sintoma de hipersensorialidade, tá? Que a gente vai ver principalmente dentro do transtorno do espectro autista, mas em alguns casos de pessoas que não têm o transtorno do espectro autista, que é o autismo, algumas pessoas também têm, que é a hipersensibilidade a algum som, a algum gosto ou ao tato, certo? Então isso a gente vê bastante. Então podem, por exemplo, prestar atenção que em locais onde tem som muito alto, latido, algumas crianças às vezes protegem os ouvidos quando passam por algum tipo de som muito alto, assim, quando está acontecendo. Ou até os pais evitam de levar em locais onde tem bastante som, ou hoje em dia a gente até vê a questão de protetores auriculares para fazer com que as crianças consigam ficar nesses ambientes. Isso se trata de uma hipersensorialidade. Então, o cérebro dessa criança, desse indivíduo adulto, ele acaba entendendo aquele som como muito mais intenso do que ele de fato é. Tá? Então, por isso, essa hipersensorialidade que a gente fala. E o mesmo pode ocorrer, por exemplo, para o tato. Então, por exemplo, eu atendo pacientes, por exemplo, que não conseguem cortar o cabelo assim, tranquilamente. Acabam, ao cortar o cabelo, tendo uma hipersensação tátil de que daqui a pouco estão cortando o couro cabeludo, essa sensação que se tem. Ou não gostam do toque, tá? Se sensibilizam ao toque. A mesma coisa também para o paladar. Então, crianças, por exemplo, com transtorno do espectro autista, muitas vezes vão ter seletividade alimentar, ou às vezes até para característica do alimento. Não comem sólidos. Existem pacientes que a gente vê que só comem líquidos ou comidas pastosas, ou comem determinadas coisas. Às vezes o cardápio de toda criança ao longo da vida são 5 alimentos. Não conseguem introduzir outros alimentos porque têm hipersensibilidade ao gosto de coisas novas, por exemplo. Então, qualquer estímulo que é normal e a pessoa entende ele como excessivo, e lembrar que o contrário também existe em alguns casos. Por exemplo, tem pacientes que não sentem dor, tem pacientes que ao se estimular por exemplo, um carpete ou determinado alimento, querem muito ter aquele contato sensorial, se esfregar no tapete, se esfregar em alguma coisa, assim, isso também a gente vai ver dentro do transtorno do espectro autista, tá? Mas é basicamente isso que o filho, né, dessa artista, né, apresenta, e obviamente tem que ser investigado se é de fato só um sintoma, esse transtorno de processamento sensorial, ou se é realmente algo dentro do espectro do transtorno do autismo, principalmente. Esse transtorno de processamento sensorial, ele se manifesta não somente em crianças, pode se manifestar também na vida adulta, ou algo que possa talvez fazer com que apareça de uma hora para outra, ou tem alguns sinais? Como é que a gente identifica, né, doutor? Porque pode ser, ou se é uma característica só, ou podem ser todas, como é que isso vai se manifestando aí? Pode ter no adulto, né? Esse sintoma, não que ele vai aparecer na vida adulta, tá? Os transtornos do desenvolvimento cerebral, eles começam na infância, tá? Ou alguma coisa, e tende até a diminuir, a atenuar, conforme vai se amadurecendo. O que a gente vê muitas vezes, tá, é que este sintoma aparece em outros transtornos também. Por exemplo, o indivíduo que tem enxaqueca,
O indivíduo tem enxaqueca, todo mundo que tem enxaqueca que está escutando sabe, não quer ver luz, não quer ouvir som, quer ficar guardadinho lá, escondidinho enquanto está com a crise. Isso também é uma hipersensibilidade temporária. Durante a crise de enxaqueca dá esse sintoma, fotofobia, que a gente chama, que não fica bem com o som. Indivíduos ansiosos, tá, também muitas vezes não gostam de barulho, se incomodam, ficam irritados lá, em locais que tem muita criança, locais que tem multidão, locais que tem pessoas falando alto. Isso, o indivíduo ansioso muitas vezes se irrita muito com isso e acaba evitando. Isso contribui para a piora dele, que ele vai se isolando. Indivíduos com depressão muitas vezes também não vão gostar do toque. A pessoa vai tocar, a pessoa já não tem mais aquela vontade de ter interação, muito menos do toque. Um abraço, a pessoa não fica gostosa, né? A pessoa não fica desgostosa aquele ato, né, quando a gente quer manifestar. Tá? Então, esse sintoma acaba aparecendo em vários outros transtornos também. Mas, na grande maioria das vezes, por ser um transtorno dito como do desenvolvimento, começa na infância. Algumas bem rapidinhas aqui. Claro. Pelo que você falou, pode atenuar. Daqui a pouco pode até desaparecer com o tempo. Uma criança que hoje tem essa maior sensibilidade, né, na audição, por exemplo. Sim. Pode diminuir? Pode estancar? Sim, sim. Tem pesquisas mostrando, aí eu estou falando de transtorno espectro autista, tá? De que os sintomas, muitas vezes, eles podem sumir, tá? Ou se estabilizar. A gente está falando aqui de uma porcentagem pequena, talvez 5%, não me recordo os dados exatos do estudo, mas em torno de 5% dos pacientes com transtorno espectro autista na infância, muitas vezes na vida adulta, acabam não preenchendo mais os critérios diagnósticos. E muitas vezes esses sintomas eles são muito intensos ali no início da vida, ali dos 2 aos 6 anos, e vai reduzindo ao longo, até a própria interação, às vezes, social vai melhorando, assim, muitas vezes. Tá? Mas traz malefícios para a vida da pessoa? Com certeza. Ou algo que a pessoa ela está acostumada com isso a vida toda, diferente? Vai trazer. Vai trazer. Principalmente isolamento. A pessoa, para evitar de lidar com essa hipersensibilidade, ela vai se isolando do mundo. Esse é o grande problema. Isso já existia há mais tempo, só não sabíamos? Ou é algo que está surgindo agora nas novas gestações? Sempre teve. O que está acontecendo hoje, aí eu estou falando de transtorno espectro autista de novo, né? A gente está tendo um aumento da frequência de crianças nascidas com transtorno espectro autista por vários motivos ainda não totalmente claros, mas lembrar que a idade paterna avançada, quando a gente fala idade paterna avançada, os estudos falam em acima de 35 anos, ela está associada com o aumento da taxa de crianças com 2 transtornos mentais, principalmente transtorno do espectro autista e esquizofrenia. Idade paterna acima dos 35 anos. Exatamente. Então, qual é o percentual daí? De nascimento de crianças com transtorno do espectro autista? Hoje, em torno de 1% das crianças, tá, principalmente meninos, têm transtorno do espectro autista. Tá? Era uma taxa. Mas quando o pai tem mais de 35? Olha, eu posso trazer num próximo momento, mas existem situações aí onde a gente tem aí 8 vezes mais chance de um pai, tá, de 35 anos ter uma criança com transtorno do espectro autista do que um pai de 18 anos. Tá? Então, esse é um estudo publicado ou na Science ou na Nature. Tá? Em relação a esse transtorno de processamento sensorial, segundo estimativas, pode afetar em algum grau em cada 20 crianças, né? Exato, 1 a cada 20 crianças e provavelmente adultos também acabam tendo isso. Mas acho que entra dentro desse grande leque que eu falei, que aí entra transtorno do espectro autista, entra às vezes indivíduos que têm TDAH, que também podem ter isso, né? Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, indivíduo com enxaqueca, indivíduo com ansiedade, aí vai misturando tudo. E o tratamento? O tratamento terapia, não tem. Remédio? Não tem. A hipersensorialidade não tem nenhum tratamento assim, muito eficaz. Tá? Os medicamentos eles não têm uma eficácia boa em relação a isso. A gente acaba usando muito no transtorno do espectro autista a risperidona, né? que é um antipsicótico. Mas para esse sintoma em si não melhora tanto assim. Tá? Tem alguns casos que eu já atendi que com a risperidona melhorou a parte alimentar, mas provavelmente porque a risperidona aumenta o apetite. Aí a criança começou a comer de tudo, né? Diminuiu um pouco a seletividade alimentar.
as terapias, tanto com a terapia com o nutricionista, tudo ajuda, né? Por exemplo, sensibilidade gustativa, aí com o nutricionista, sensibilidade sensorial, talvez um tratamento fonoaudiológico, mas nada muito milagroso, assim, tá? Realmente a pessoa tem que adaptar a vida dela com pais, professores, família. Doutor Moreno, muito obrigado, sempre muito bom conhecimento aí, compartilhar com os nossos ouvintes essas informações de coisas que talvez muitos nem sabiam que exista, né, ou não saibam que exista, e aí a gente aprofunda um pouco mais, mas que muitas vezes está na casa de cada um de nós, talvez as pessoas nem identifiquem, né? Exatamente. E isso pode servir para ajudar nesses casos também. Muito obrigado, uma ótima semana. Perfeito, então um abraço a todos aí.